E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre feudalismo, ou como mais conhecemos, sistema feudal. Iremos conhecer quem foram os suceranos, quem foram os vassalos, o que realmente foi o sistema feudal, qual o papel, qual a influência da igreja dentro desse sistema que vigorou durante praticamente toda a Idade Média. Ficaram curiosos? Então vem comigo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos viajar na máquina do tempo da história. Se inscrevam no canal, dá like e compartilha. Vem comigo, descobrindo a história. O conhecimento é nossa maior arma contra as atrocidades da sociedade moderna. Afinal, conhecimento é poder. Bom pessoal, estamos de volta. Então, como surge o sistema feudal? Ele surge lá no século V e ele tem início com o fim do Império Romano e com as invasões germânicas, as invasões bárbaras, como a gente já citou em outras aulas. Então, nessa época, as cidades elas começam a ficar cada vez mais problemáticas, mais complicado de se viver. A economia ela começa a cair, os conflitos eles começam a aumentar gradativamente. Então as pessoas buscam uma forma melhor de viver, uma forma onde eles consigam realmente sobreviver a toda aquela tempestade do período da Idade Média. Então o que elas fazem? Elas fazem um êxodo urbano. Elas saem da cidade e vão em busca da zona rural. Qual o grande problema nisso? Nem todo mundo, ou melhor dizendo, quase ninguém, naquela época possuía terras na zona rural. Por quê? Porque o poder, as terras, ela sempre esteve nas mãos de uma minoria. Então, o sistema feudal ele vai surgir a partir dessa minoria. A gente vai ter aí a ideia de suceranos e vassalos. Como assim, professor? Quem tem terra vai lá para a sua terra na zona rural e vai ceder lotes de terras para os que não têm. O que tem terra recebe nome, a gente nomeia como sucerano. É o senhor das terras, ele faz a doação do lote. E aquele que recebe é o vassalo, ou mais conhecido como servo, como camponês. Então, qual é a estrutura desse sistema feudal? A estrutura do sistema feudal é uma estrutura estática, sem mobilidade social. Como assim? Se eu sou servo, eu não tenho como chegar a ser um senhor feudal. Certo? Uma economia altamente ruralizada, pautada apenas e principalmente na agricultura e com alta influência da igreja. A gente sabe que a igreja na Idade Média ela influenciava de todas as formas possíveis a vida da população. Então, o que é que a gente já sabe sobre o sistema feudal? É um sistema rural, é um sistema influenciado pela igreja e é um tipo de vida, é um tipo de sistema onde os que têm terra, eles doam certos lotes de terra para os que não têm, em troca de alguns favores. Em relação aos favores que os servos, que os vassalos, eles tinham que pagar ao senhor feudal, ao seu sucerano, pelo uso daquela terra. Eram vários, pessoal. Existia a talha. O que era a talha? Tudo que eu produzia nas terras, eu tinha que doar metade para o senhor feudal. Se eu produzo, por exemplo, 10 quilos de arroz, 5 eu tenho que doar para o senhor feudal. Existia também a corvéia, que me obrigava a passar pelo menos 3 ou 4 dias da semana trabalhando nas terras do senhor, no manso senhorio, certo? E também existiam as banalidades, que o que era banalidade? Tudo que eu usava que era de posse do senhor feudal, eu tinha que pagar pelo uso daquilo. Como assim? O que é que eu usava de posse do senhor feudal? Por exemplo, o moinho. Se eu precisasse usar o moinho, eu tinha que pagar uma taxa. A fornalha, eu teria que pagar outra taxa. Além dessas taxas, existiam outras menos conhecidas,
como a mão morta, por exemplo, que era a taxa que eu teria que pagar se um parente meu morresse e eu quisesse permanecer naquele feudo. Ou o famoso tostão de Pedro, que eram os 10% da igreja. Ou o famoso dízimo, como a gente conhece hoje. Então tudo isso o servo tinha que pagar para o senhor feudal. Com relação à pirâmide social do sistema feudal, isso é bem interessante, pessoal. Existiam 3 classes distintas. Existia o clero, que era a alta e a baixa cúpula da igreja, que diziam ser os que oram, eles estão ali para rezar pelo povo. Existia os nobres, que eram os que guerreavam, ou seja, eram aquelas pessoas que deveriam estar ali para defender o povo. E na parte mais baixa e maior da pirâmide social, a gente tem servos, artesãos e outras pessoas que estavam ali dentro daquele feudo, que realmente eram os que trabalhavam, certo? Que mantinham toda a estrutura social, os que pagavam impostos. As 2 classes anteriores, o clero e a nobreza, eles não pagavam, eles apenas recolhiam impostos. Com relação à educação, naquela época a educação era muito difícil. Só quem tinha direito à educação era o filho do rico, o filho do nobre, o filho do senhor feudal. E como era essa educação? Uma educação altamente religiosa. Se aprendia latim, se aprendia doutrinas religiosas e várias outras coisas ligadas à religião por si só. Com relação às guerras, pessoal, é muita informação. Vamos lá, vamos absorver. No sistema feudal, a guerra era uma das maiores artes que existia. Por quê? Porque terra era sinônimo de poder. E como é que se obtinha poder? Através da guerra. Os senhores feudais travavam frequentes batalhas, certo? Para obter mais poder, para obter mais terra. Então o cavaleiro, ele era o maior símbolo de nobreza daquela época. Os cavaleiros com seus elmos, com seus escudos e com suas donzelas, os esperando em casa. E para finalizar, a gente vai mostrar para vocês como o sistema feudal acabou, certo? Como eu falei lá no início da aula, lá no nosso resumo, ele iniciou lá no século V. E quando ele acabou, professor? Pessoal, o sistema feudal ele vigorou durante toda a Idade Média. Ele não acabou de uma hora para outra, ele foi se acabando, se esvaecendo aos poucos. Mais ou menos entre o século X, XI e XII, em alguns locais da Europa, ele já estava desestruturado, já estava se acabando. Graças ao quê? Graças à retomada da economia nas cidades. As cidades voltam a crescer, as pessoas começam a fazer novamente o caminho inverso, elas saem do campo e começam a voltar para a cidade. Então isso graças principalmente ao grande poder de uma burguesia emergente. A gente vai falar depois em outras aulas sobre essa burguesia. Então, com o renascimento das cidades, com o renascimento comercial, o sistema feudal começa a se esvaecer, começa a se extinguir aos poucos dentro da Idade Média. Mesmo assim, ele termina a Idade Média ainda existindo em alguns locais e vários senhores feudais acabam se tornando reis poderosos e criadores de algumas nações que a gente conhece hoje. Ok? Espero que tenham gostado. Isso foi só um resumo do sistema feudal. Nas próximas aulas a gente vai desmembrar assunto por assunto. Então teremos uma aula, por exemplo, sobre a religião no sistema feudal, outra aula sobre os próprios cavaleiros do sistema feudal, os cavaleiros do feudalismo e assim por diante. Então espero ter ajudado, espero que tenham gostado e fiquem todos com Deus.